Então, primeiramente, eu não sei se é bom dia, se é boa tarde ou se é boa noite, vai depender, né, do momento que as pessoas vão estar nos vendo e nos ouvindo. Estamos falando aqui da Faculdade de Medicina da UBRA, que está hoje com uma vista linda, está bem frio lá fora, só acho que a temperatura deve estar em torno de uns 42 graus, pelo menos a sensação térmica deve ser essa, né? Um pouquinho frio, tá fresquinho aqui para o Rio Grande do Sul, né? Mas nosso coração é quente, mas aqui dentro está uma temperatura excelente, né? Para a gente poder conversar, trocar um papo bacana, poder falar coisas extremamente gostosas aí para quem está nos vendo e nos ouvindo e saber qual é essa fonte, né? Que eu tenho um segredo aqui, mas logo ele vai ser descoberto por vocês. Agradecer o da Aldeia, né, podcast da Aldeia Produções, agradecer o professor Mário Sá, que também é um grande apoiador, tanto, né, do município quanto do empreendedorismo municipal, e a todos, né, as empresas que nos apoiam aí, Emagrecentro, Bar do Lado, Dotscore, né? Tem várias empresas que acreditam nesse projeto que a gente está fazendo aqui dentro do município, que é para fomentar, né, a economia do município, as empresas do município, principalmente com serviços e produtos de qualidade. Então, vocês estão aqui não é por acaso, né? Então, vocês são convidados especiais. A gente agradece o convite para a gente ter esse bate-papo. E agora eu vou, né, falar esse meu segredo. Quem são? Quem está aqui comigo hoje, né? Então, é o Sr. Felipe e o Sr. Rodrigo. E eles fazem coisas maravilhosas, deliciosas. E a empresa deles, o nome se chama Pasta Bela. Então, vou deixar ele contar, né, o Felipe, vou deixar o Rodrigo contar a história, para que vocês gostem também, se saboreiem com o assunto que vamos conversar aqui hoje e apareçam lá, para terem certeza do que eu estou dizendo. Obrigado, Dani. Por história, a história da Pasta Bela ela não teria de início nada a ver com pão, para começar, né? Nem com pão e nem com nada do que nós fazemos hoje. A nossa ideia sempre, minha e da minha esposa, foi empreender em alguma coisa. O Rodrigo já tem esse tino do empreendedorismo desde pequeno. Fazia o quê? Ovo de codorna, tinha codorna. Tinha criação de codorna com 10 anos e vendia... Hoje o papo foi ovo, né? Ovo. Sim. Ovo de codorna vendia desde... Tinha uns 10 anos eu vendia conserva de ovo de codorna para todos os vizinhos lá de casa. Que demais. Que criavam as codornas. Eu e minha esposa, nós tínhamos uma paixão por pimenta, né? E nós começamos a assistir alguns vídeos e procurar conhecer mais sobre isso. E começamos a criar, em vez de molhos de pimenta em casa, para ter em casa, começamos a criar pastas de pimenta para acompanhamento para um pão, uma carne, uma salada. E daqui a pouco veio a ideia de começar a botar isso para venda. E começamos a estudar um pouco mais. E nesse meio tempo de estudo, ela engravidou. Nesse tempo, ainda... quanto desejo, né? Não, nesse tempo ainda, a gente sempre teve o costume, né? A gente vai fazer 10 anos de casado agora, a gente viajar tudo junto, né? Nós estávamos em Bombinhas e eu e o Rodrigo, vamos fazer umas pizzas de janta? Vamos. Eu vi umas pizzas aí de longa fermentação, vamos fazer. E aí, a 40 graus, né, na praia, nós dois amassando massa na mão, servimos umas pizzas de janta para todo mundo que estava lá e... por que a gente não tenta uma pizzaria? E aí já passou de pimenta, de pasta de pimenta para pizza. Tanto que nós mandamos, inclusive com o nome de Pasta Bela, que ia ser o nome da parte das pimentas, fazer inclusive caixas de pizza para uma ideia que nós tínhamos na época. E as caixas, no fim, a gente usou para outras coisas, porque nunca surgiu... Para fazer fogo? Fazer fogo, porque nunca surgiu a ideia da pizzaria mesmo depois. A gente até usou, porque a gente fez umas rodadas de pizza, né? Fizemos, na garagem mesmo. Não terminou em pizza, começou em pizza, né? A começou, história começou em aí. pizza. Exatamente. O que aconteceu é que a Paty, durante a gravidez, que sempre foi apaixonada por pão, ela não conseguia mais comer pão. Coitada. E me surgiu uma ideia de começar a testar pão de fermentação natural em casa. Depois de uns testes, o pessoal aprova aqui, aprova ali, a gente resolveu tentar botar em prática, né, a venda com o nome Pasta Bela. E aí caiu a pandemia, bem na época. Eu lembro que eu vendi uma primeira focaccia para uma colega de trabalho
da empresa que eu trabalhava na época. E no final de semana seguinte, fechou tudo. Tudo. E a gente aproveitou a oportunidade, conversamos com o Rodrigo, né? O que tu acha? Vamos largar de lado as pizzas, agora não tem o que fazer com pizza, né? Vamos deixar de lado a ideia das pastas de pimenta, que é algo que no momento seria elaborado demais, a ideia que a gente tinha. E ele topou a ideia e vamos tocar para frente. Tinha cliente? Não. Tinha conhecimento? Pior ainda. Os pão parecia um sapo. Era feio, os pães saíam feios. Nós tínhamos vontade, um saco de farinha de 5 quilos que nós compramos, nós tínhamos uma panela e o forno da minha casa. E um sonho. Só. E sonho. E um sonho. Vá se não tiver o sonho na padaria, vai na outra padaria, vai na Pastabela. O início foi puxado, porque a gente queria criar pão, mas não sabia como criar. Corria para o YouTube, mas os grandes padeiros, assim, eles nunca davam, que era o pulo do gato. E a gente ia lá confiante, pão com 80% de hidratação. Ia lá, a gente enchia de água na farinha e não sabia diferenças de farinha. E sem máquina também, na mão, esquenta a massa e estragava a massa, e tinha que dar desculpa para cliente porque que não ia conseguir entregar o pão no dia. Aí pedia para entregar no outro, muita gente aceitava, outras pessoas não. E a gente querendo criar mais coisas ainda, né? E começamos com 2, 3 tipos de pão, mas tentando inventar mais pães para vender. E a gente começava 5 horas da manhã ali antes de eu sair para o trabalho. Eu fazia só um pré-preparo de massas e deixava para o Rodrigo dar continuidade. Porque eu era estagiário na época, daí fechou a pandemia, eu parei de trabalhar também com estagiário, né? Aí eu conseguia trabalhar durante o dia enquanto o Felipe trabalhava, o Felipe ainda continuava trabalhando na empresa. Turno reverso. Basicamente isso daí. E aí os pães fermentavam na minha geladeira e minha esposa ficando com os cabelos desse tamanho, com a geladeira virada em farinha. Farinha e não tinha espaço para nada. Não tinha espaço para nada. A nossa mesa, inclusive a nossa mesa que era a mesa principal da sala, deixou de ser a mesa principal. Depois de um tempo deixou de ser. Nós passamos ela para a garagem porque ela ficou toda bamba de tanto sovar massa ali em cima. Madeira, sovar massa eu devo ter no nosso Instagram aí, nos vídeos lá do início, sovando massa de 5, 7 quilos, né? Uma mesinha de madeira. A santa mesa, né? A santa mesa. Ajudou bastante nisso. E no outro dia de manhã eu começava a assar os pães, o Rodrigo vinha para terminar de assar, porque a gente tinha que pegar uma panela, botar dentro do forno, deixar ela pré-aquecer quase 1 hora no máximo do forno daquela panela, para fazer um efeito de forno de lastra. Pegava o pão, botava dentro da panela, fechava, botava dentro do forno. Era quase 1 hora assando cada pão. Tinha que botar água dentro da panela. Ainda tinha que borrifar a água para gerar vapor, para o pão ficar bonito. E nem sempre ficava bonito. Às vezes queimava. Às vezes tu olhava assim, que pão lindo. Olhava embaixo preto. Me lembrei da primeira vez que eu fiz feijão. E não passou muito tempo. Tive que... A minha mãe estava... Que a minha família é de Porto. Minha mãe estava em Porto ainda na época. Agora ela é minha vizinha de porta, né? Aí vão falar, que legal. Nem sempre, né? Eu tenho uma plaquinha aberta e fechado, né? Para ela entender, agora tá aberto, agora tá fechado. Mas eu sei que assim, tanto o meu condomínio ali quanto os vizinhos ficaram sabendo que foi a minha primeira vez que eu fiz feijão, porque ele queimou e assim, ficou infectado acho que o final de semana inteiro. Entendo sobre isso. Foi uma época assim de curiosidade para nós e de não desistir, porque acho que a gente chegou uma semana que a gente teve uma encomenda de focaccia, aí batia aquele desânimo, será que vai dar certo? Mas aí lá no meio do ano eu vendi uma bicicleta e aí a gente conseguiu mais um valor, compramos uma bancada. Depois nós compramos um forno, aqueles fornos mais para doce, salgado, aqueles de guilhotina, de vidro. Sim. Foi 1.200, acho que o forno. Mas para nós foi assim um auge, assim, já comprar aquele forno. Já cabia 5 pães dentro, 6 pães dentro. De início nós tínhamos 2 panelas aí de ferro. Aí além do forno a gente teve que investir em 2 panelas de ferro. Depois mais 2. E aí a gente já conseguia assar 4 pães por vez, pelo menos. Acho que foi mais uma, eu acho que era 5 que a gente já tava. Eu acho que chegou a isso. E assim a gente ficou mais de 1 ano, eu acho. Mais de ano. Eu sei que no final do primeiro ano da Pastabela eu saí da empresa que eu tava, na cara e na coragem, né? Porque não tinha nem cliente
Nem lucro para isso. Mas aí começar a divulgar mais e estudar mais também, porque eu lembro que eu adquiri um livro, que hoje é um dos melhores livros ainda, da parte de panificação, né? E eu sentava 5 e pouco, 6 horas da manhã na minha garagem, um chimarrãozinho, se não tinha encomenda eu inventava uma massa para ir testando, e enquanto isso, leitura e estudo, e aí daqui a pouco o Rodrigo pegando a parte de marketing, empreendedorismo e coisa, cada um pegava uma ponta. E a galera pensa que hoje é só perguntar pro ChatGPT e tá tudo resolvido, né? Eu vou dizer, eu já perguntei. Não é tanto assim. Não é tão fácil assim. Não sabe de nada o ChatGPT. Não é tanto assim. E, né, eu parafraseio muito o Paulo Vieira, que ele diz, né, que sonho sem ação é alucinação, né? Então vocês são a prova de que o sonho, mesmo que num primeiro momento ele não esteja tão estruturado, tão estratégico, mas que quando tem determinação, quando se tem vontade mesmo, a coisa acontece. Então, vocês são a prova disso. Tanto os produtos, quanto onde vocês estão posicionados hoje, né, é excelente e extremamente estratégico. Sim. Ali, Conta mais aqui para eu ficar me babando, né? Eu lembro pensando que agora sai o pão bonito, não sai mais um sapo, e além de tudo, maravilhoso e gostoso. Sim, com certeza. Nós tocamos com essa parte desse forno em um bom tempo. Como a gente viu que o nosso crescimento não estava grande coisa, a gente resolveu começar a mexer com outras áreas, né? E eu fui para São Paulo. Até aí a gente não tinha nada a ver com curso, estudo, só estudo próprio assim mesmo. Eu fiquei uma semana na Levan, que é uma escola de panificação de São Paulo, do Rogério Shimura, que era um top de um padeiro. Enquanto isso, o Rodrigo matando no peito aquela semana toda aqui, porque aí nesse momento a gente já estava atendendo alguns clientes de linha de restaurante. E uma das primeiras que chegou para nós lá foi a Rejane, do Riso Gastrobar. Sim. Literalmente bateu no nosso portão lá. Achou nós lá na 107. A Maria Helena também é uma das donas, né, do Riso. A Maria Helena Petri. Sim. Sim, né? Sim. Ela também é minha coordenadora. Sim. Na outra universidade que eu dou aula. Mas ela, eu não lembro de ter chegado a conhecer. A Regiane é uma figura. Né? E ela chegou lá, você sabe fazer ciabatta? Sim, não sabia. Eu revelei isso pra ela semana passada. Ela deu risada. Agora ela e todo mundo vai saber. Não sabia. Eu sei que depois de alguns erros e acertos ali, nós conseguimos entregar uma primeira fornada. Ela pediu 60? Não, foi menos. Eu sei que a gente entregou um a menos. Acho que era 40. Por aí, assim. E nós entregamos um pão a menos. Feios. Mas ela aceitou, porque ela também estava começando o Riso bem na época da pandemia. E ela não pôde abrir. E eu disse assim pra ela, entreguei aquele saco, nem sabia nem embalar os pão direito, ainda entregando num saco, assim, tudo os pão largado. E disse pra ela assim, olha, esses aqui não estão tão bonitos. Com o que tu me pagar, eu e o Rodrigo, nós vamos sair na segunda-feira. Eu já achei uns locais que eles vendem umas formas melhores. Nós vamos investir direto em material para poder te atender melhor. Porque nós não tínhamos nenhuma forma para atender ela. E eu acho que se foi 40 pães, nós entregamos 40 para ela e 40 ficaram queimados por lixo. E nós saímos na segunda-feira. O risco de empreender, né? Compramos materiais, né? E dali para frente a gente foi só ajustando. Aí pegamos companheiros que tinha aqui da Parrija. Nós ficamos 4 meses desenvolvendo. Eu sei que nós conseguimos fechar com eles depois no carnaval. Depois de 4 meses desenvolvendo o pão, que a gente tinha que deixar o máximo assim, parecido possível com o pão que eles já buscavam em Porto Alegre. O pão original. Isso. E nós atendemos até o fechamento deles. Né? Mas olha deles. Quanta gente acreditou em vocês também, né? E incentivou o início. Muita gente, os empresários, os restaurantes sempre ajudaram muita gente, né? Porque eles têm um volume grande, eles já eram maiores que nós e quem tá lá em cima puxa os outros, né? Sim, é sempre assim. Legal. Exatamente. Né? Principalmente assim, a Regiane, a gente sempre fala assim pra ela, né? A gente deve muito
pelo esforço, e foi realmente o esforço que ela fez em acreditar em nós, porque nós entregamos muita coisa feia para ela. Aí você vai ter que conversar com essa Isa. Não, Você não vai passar. muita coisa feia para ela. E depois de um tempo, a gente ainda mandou fazer material personalizado para conseguir atender ela. E a partir daí, a gente conseguiu atender vários outros clientes, né, com o mesmo estilo de pão, por conta desse crédito que ela deu pra gente lá no início. E era feio, mas era gostoso. Era Né? feio, mas era gostoso. Não impactou a qualidade, não, né? Não, de Então, maneira nenhuma. aquilo. De maneira nenhuma. Inclusive, Então. ele foi, a ciabatta foi um pão preferido nosso lá durante muito tempo, assim, depois que a gente conseguiu acertar. E eu já tive o privilégio de comer isso lá. Eu não sabia que vocês eram os fornecedores. Não, são fornecedores dela. Ai, agora eu vou... Ai, que maravilhoso, isso é nada pra Sabela, né? Agora eu vou fazer uma propaganda melhor quando eu for lá de novo, né? Hoje, ciabatta, nós fornecemos para ela, para o Alfa Cozinha Contemporânea, lá dentro do Alphaville. Né? Fornecemos para o Radar Esportes, para o Brazuca, ali, o Café do Brazuca, a Bela Café aqui na Rua Coberta. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Vamos lá. Nós temos uma gama bem grande assim, já de restaurantes que nós fornecemos esse tipo de pão. Né? E, obviamente, a gente pretende ampliar mais ainda. Né? E os pães que o pessoal serve como entrada lá ao peso, né? Nós fazemos ali. Algumas hamburguerias nós atendemos em Gravataí já, que até foi um ponto assim, de virada de chave para nós, as hamburguerias. Né? O Rodrigo que insistiu muito comigo, eu não queria. Eu não queria pegar porque eu não queria fugir da fermentação natural. E o Rodrigo, ele bateu muito na tecla, quem sabe a gente tenta. Que a demanda, né? A demanda é alta. E aqui, graças a Deus, que hoje a gente tem, né, uma variedade gastronômica com qualidade, porque antes a gente não tinha quase nada. Eu lembro que quando eu era criança tinha uma pizzaria aqui no centro de Gravataí, sei lá, uns cachorros quentes, assim, que eram desses de carrocinha, e era isso, né? Umas pizzarias, depois lá para 7-9, não tinha mais o que fazer, pouca né? coisa. Muito pouca coisa. Hoje, Gravataí está bem mais suprida na parte gastronômica. Né? E, felizmente, a gente está nesse meio aí também. E outra também que a demanda, né, imobiliária cresceu muito. Já vinha numa ascendente, depois da enchente, então, o que está vindo de imigrantes para cá, né? Tipo, Porto Alegre, as regiões mais afetadas, Guaíba, Eldorado, né? E a maioria está vindo para condomínio horizontal. E sendo que a cidade também está crescendo, né, em condomínios verticais. Então vai ter um boom, isso a gente sabe que... Mas com a questão dos condomínios, e como tem muita gente também migrando de Porto Alegre, lá é um centro gastronômico, né? Claro, é capital, mas vai se fazer necessário também atender essa demanda. Então vocês também têm não só o pão, mas a faca e o queijo, tudo na mão, né? E a qualidade, principalmente. Essa parte aí dos hambúrgueres, por exemplo, a gente passou por uns perrengues aí para fazer. Nós começamos atendendo um amigo nosso e os hambúrgueres começaram a sair assim, ó, como se fossem os nossos primeiros pães lá. Era outra coisa totalmente diferente. A gente aprendeu a fazer um tipo, né? O outro era totalmente diferente. Mesmo com mais de anos de experiência, foi... Mudar assim no que é chamado de panificação avançada para uma panificação mais básica. Até hoje, às vezes a gente sofre um pouco. E aí depois a gente foi descobrindo que o nosso forno também não era adequado. Trocamos o nosso forno, que é o forno que nós temos hoje. Aqui tudo é tecnologia, né? Cada coisa é a tecnologia. E aí começamos a caminhar um pouquinho mais até o momento que não coube mais nada na garagem. Foi em julho que nós vimos a sala aqui. Foi antes, eu acho. Já tava vimos em janeiro ou fevereiro a primeira vez. Olho bem no início do ano, né? E aí a gente falou, agora a gente não tem Vamos dar uma nem segurada. como, né? Aí a gente foi analisando, foi crescendo e chegamos em julho aqui, daí a gente veio em julho olhado. Mas o carro ficou uns 2 meses sem entrar na minha garagem. Sim, por aí. Que não cabia mais nada. A gente teve que comprar outro armário, botar as formas e coisa. Já não cabia mais nada na garagem. Eu lembrei que vocês contaram essa história pro Leandro, né? Aí ele ficou muito empolgado, ele assim, que legal a história dos guris e tal. Né? O pai tem uma sala, ele falou, o pai tem uma sala grande que é ali na frente do Paradiso ali, né? E até estão fazendo um mall ali, uma praça mall também. E aí ele disse,
se os guris ainda precisarem de espaço, qualquer coisa, diz pra eles que a gente arrumou um espaço lá, né? Eu digo, como é que eles vão ficar sem espaço? Porque as coisas deles são muito boas. O nosso espaço, a gente sempre se acostumou a trabalhar com espaço restrito. Era dentro de casa, depois dentro da garagem tinha muito espaço, mas daqui a pouco não tinha mais. Até a semana que a gente montou outro forno lá dentro e tá assim, no limite já. Estamos no limite de espaço. Assim, basicamente não cabe mais nada lá. Então a gente vai ter que pendurar coisa pelas paredes agora até conseguir expandir de novo. Mas aí nós vimos que não tinha para onde crescer mais, a gente não estava conseguindo atender demanda, né, e nem a demanda que nós queríamos atender. Resolvemos olhar de novo a sala e ela continuava ali, né, basicamente esperando por nós. Né? Que doido. E aí olhamos assim, quer saber? Vamos embora. Vamos fazer. Investir tudo que a gente tinha guardado. Exatamente. A gente se perguntou assim, quanto é que tu tem? Eu tenho tanto. E tu? Tenho tanto. A mesma quantia os dois, praticamente. Vai ter que dar. A gente tinha exatamente a mesma quantia os dois que investir. Se tu olhar assim alguém hoje e dizer, eu tenho tal valor para investir numa empresa, vai dizer, mas isso aí tu não vai fazer nada com isso. A gente fez. A gente fez. Nós fizemos, sabe? Uma coisa que a gente tem muito orgulho assim, é dizer que nós não precisamos na época recorrer a banco, a empréstimo, nada. Recurso próprio. A gente usou o recurso próprio e vai ser desse jeito aqui e deu. Começamos assim. E dá para se dizer que a gente começou bem. Inclusive começamos até com muito menos, né? Porque nossa inauguração, nós fizemos uma programação para a inauguração e 3 horas da tarde a gente estava fechado já. Com programação para ficar aberto até às 6. Que show. E vocês também, assim, vocês são muito queridos, vocês dois. A atendente, que eu sei que é sogra de um de vocês, mas eu nunca lembro. Eu achava que era a mãe do Felipe. Muito querida. E eu passava que nem uma cachorrinha, aquelas que passa babando na vitrine, assim, sabe? Que tem os que assa frangos, né? Eu passava ali com fome. A nossa reunião era às 7 horas da manhã. Aí eu não gosto de comer aquele horário, eu gosto de comer mais tarde. Aí era bem a hora que eu passava ali, eu ficava, né, babando. Eu digo... E a minha meta também era chamar, né? Pelo menos assim, o pessoal aqui do centro que ainda não era tão conhecido, que eram lojas novas, para participar dos encontros de negócio e fomentar os negócios mesmos. Então, faltava vocês, né? Aquela quadra ali, todas participaram e vários estão vindo aqui, né, fazer o pod com a gente também. E aí que a gente vê, né, também como as pessoas são legais, porque vocês não me conheciam. Eu cheguei apresentando, né, um projeto e vocês prontamente, né, assim que possível, porque eu sei que as mensagens eram inúmeras, né, que nem tu comentou, e realmente a gente está falando com alguém, quando viu, entrou 1000 mensagens, daquela cai lá para baixo, mas mesmo assim a gente não desistiu, né, vocês não desistiram, eu também não desisti, e deu muito certo de a gente poder se encontrar e conhecer a Pasta Bela, conhecer todas as maravilhas da Pasta Bela, e saber que ainda tem muita coisa nova para vocês aprenderem e também poder nos oferecer. E, gente, assim, ó, qual é o produto que mais está tendo saída ali? Qual foi o produto que é o queridinho aqui da nossa, né, aldeia? Né? Ou está muito diversificado ainda? Já teve mais, mas eu acho que o croissant. Croissant é focaccia. De pão a focaccia, de balcão ali, o croissant, com certeza. Pessoal, assim, nós fizemos uma massa de croissant que nós achamos assim, ó, vamos botar o primeiro dia. Nossa, isso daqui vai durar o dia todo. Durou amanhã? Durou por aí. Até meio-dia, eu acho que durou. Por aí. E depois o pessoal ia o croissant, porque a gente não tinha uma noção assim de que croissant seria algo tão procurado. Só que nós divulgamos muito o croissant antes, quando nós começamos os nossos testes. E o nosso croissant, ele não é aquele croissant que tu vai sentir aquela gordura na boca. Não, ele é manteiga, né, de verdade. Ele é uma massa bem trabalhada, ele é um produto que ele fermenta de um dia para o outro também. Eu tô aqui salivando. Eu tenho um gosto muito especial pelo croissant puro, né, o tradicional, francês mesmo, né, só com cafezinho preto. Eu sei que o público brasileiro é muito chegado no recheio. O Rodrigo, ele deu a ideia de rechear com Nutella. Ai, Rodrigo. E até que hoje cretino dá certo. você, hein? Até hoje dá porque certo. Tem várias vezes a gente faz algum recheio e não dá certo, mas a Nutella, que a gente usa só Nutella original, não tem como. Sempre dá certo. Sempre vende muito. Sabe que eu né, já tive o privilégio de comer um croissant na França e não é tão bom quanto o produto de vocês. Então, gente, não se iludam. Não é lá na França que vocês vão comer o melhor croissant.
nós tomamos um susto, inclusive, quando disseram para nós, o croissant de vocês é o mais parecido que eu comi na França. E a gente pensava, cara, eu nunca fui para a França. Eu não sei não como é o mais eu como parecido, é melhor. Tô falando a verdade, sem hipocrisia nenhuma, é melhor. E sendo que na França eu comi muito pão, né? Lá é muito tradicional. Só que é o que eu digo, graças a Deus, que a gente vive hoje num mundo globalizado e com pessoas que buscam também essa excelência nessa qualidade. Porque por que só os outros têm que ter produtos de qualidade e a gente não, né? Por que a gente tem que viajar, atravessar aí, né, o oceano, né, o Atlântico, para poder ter coisas de qualidade? Não, a gente pode ter aqui, né? Desde que as pessoas como vocês acreditem em sonhos, né? Não vendem sonho ainda, mas sonham, né, e concretizam. E podem também nos agraciar com esse tipo de trabalho. Isso aí é muito legal, gente. Eu sou uma super apoiadora. Ah, que legal. É uma coisa que a gente tem muito para nós. Assim, então, o croissant, o pão... A focaccia. A focaccia dos pães é o mais vendido, com certeza. Foi o nosso carro-chefe durante muito tempo. O pessoal que chega por primeiro, normalmente prefere. Que é o mais bonito, né? Tem tomatinho cereja, alecrim, e aí chama muito a atenção que um pão convencional, né? É só judiação aqui nesse programa, gente. Eu tava querendo convidar ele para, né, convidar os dois para mais programas, eu nem sei, ou eu vou encher minha barriga antes lá para não ficar aqui sofrendo, né? E assim, ó, como eu sempre recebo mensagem de vocês que isso também é uma coisa muito legal, eu fico sabendo do que, né, sai no dia. Como é mais ou menos o cronograma na semana, né? Que horas vocês começam a atender? Qual é o melhor horário de ir lá buscar quentinho ou mais frio, né, dos produtos? O que vocês me ajudam aí a assessorar esse público que está nos ouvindo para pegar assim, ó, o melhor ponto e não enfrentar fila, né? A gente, na nossa jornada, sai todo dia às 9h30 da manhã, né? Então, a princípio, na teoria, todos os pães estão prontos às 9h30 da manhã. Geralmente estão todos prontos lá. Às vezes pode atrasar alguma coisa, tipo pizza, às vezes que demora mais para abrir, a gente tem. A gente tem um pouquinho mais à tarde, né? Sim, explicado, porque era bem o horário que eu saía ali da reunião, era esse horário que eu passava. Eu só, que sacanagem. A fermentação, ela não é assim algo totalmente domado, né? Então a gente às vezes dá um azar de chegar ali com uma programação de ação determinado pão primeiro, né? Uma série de pães e um deles não está 100% pronto ainda. Então a gente já muda um pouco a programação. Mas se por acaso a pessoa passar 8 horas da manhã ali, né, dá uma batidinha no vidro, né, ver se já tem alguma coisa pronta. Tipo a Dani, assim, tipo a Dani, vai lá. E o que estiver pronto a agradar, a gente já começa os serviços, né? Já começa os serviços. Não tem problema nenhum. Já fica ali, bate um papo. Qual é o nome mesmo da tua sogra? Marisa. A Marisa. Já fala com a Marisa ali, que é uma pessoa super agradável. Já come alguma coisa ali, enquanto espera o outro ficar pronto. E assim a gente começa, né? Os serviços da manhã. O pessoal, assim, demorou um pouquinho só acostumar a questão de horário. Não é um horário de uma padaria convencional. Sim, porque a gente gente nem também... para ser convencional. Não, e a gente também não trabalha de maneira convencional. Né? Não dá para trabalhar dessa maneira. Por isso que a gente está aqui. Ninguém aqui trabalha de maneira convencional. Os nossos pães a gente prepara todos eles 24 horas antes do assamento. Isso quer dizer que os pães que foram assados hoje, nós preparamos a massa ontem, eles fermentaram até hoje de manhã no frio. Então não tenho como fornecer pão 6, 7 horas da manhã como uma padaria convencional. A gente quer disputar esse frio com esses pães, porque tá cruel, né? Até para eles tá difícil. O Eduardo, que tá nos ouvindo aqui também, né? Que é o nosso produtor aqui, deve estar se coçando, porque o Eduardo tem muito insight legal e a gente fica falando essas coisas, ele deve estar ali se coçando para falar. Mas quando quiser falar alguma coisa, Eduardo, né? Eu digo, atrás dessas câmeras existe o Eduardo. Eu também. Essa foi muito... A gente tomou coragem e colocamos algumas coisas meio feias no Instagram um tempo atrás, né? Pra mostrar, nem sempre era bonito tudo. Pegar as primeiras fotos do Instagram lá. Nós temos umas fotos que eram isso feias. É legal que é a história, né? Com certeza. Não, e essa é certo, que hoje eu tenho reunião, a gente tem... Começa o semestre, semana que vem, já começam as aulas, então a gente está em capacitação essa semana. Certo que eu vou falar com a Maria Helena e vou falar para ela, põe aí, como é que estavam as tuas ciabatas, né? Como é que foram as suas primeiras? Eu vou falar que eu entrevistei vocês hoje. Não entrevistei nada, né? A gente tá aqui batendo um papo. E que mais, meninos? Me falem aí, que mais que a Pasta Bela, né? Eu lembro também no final do ano,
que eu adorava, né, que é o chocotone, né? E aí eu lembro de vocês comentando, né, como é que fazia, que deixava de cabeça para baixo para que ele não murchasse, bababá, e eu digo, meu Deus, e quando eu comia aquilo, eu digo, caramba, coisa mais gostosa. Aí lá no encontro de negócios, sobrou e pouco. E eu tava torcendo, gente, não comam tudo, deixam mais para eu levar para casa, porque a gente ali na função não consegue, né, comer direito. E aí quando eu fui, só tinha um pedacinho assim, mas eu levei para casa, gente, eu comi com tanto prazer. Aí o Leandro, puxa, mas é bom. Eu digo, é muito bom, né? É isso que a gente fala, é o que não é o convencional, né? Claro que tem público e tem mercado para todo mundo, mas quando tu quer algo diferenciado, já sabe onde buscar, né? O Pasta Bela é a referência aqui. No entanto, teve as marcas que era referência, esqueci o nome do programa que vocês participaram, Revista Sabores do Sul. Revista Sabores do Sul, na qual vocês foram premiados. Então, não é à toa, a gente não está falando aqui nenhuma bobagem, né? Isso é uma comprovação do quanto é excelente, não importa se ele é bom, a gente pode estar fazendo um zoológico, pode fazer um dia, um bicho, né, cada dia da semana, mas o sapo virou príncipe, né, porque virou um pão de excelência. Então... o panetone, ele é o auge do ano, vamos dizer assim, porque ele é o pão mais difícil de se fazer. O nosso leva 3 dias para ficar pronto. Existe todo um pré-preparo para fazer ele. Fora essa parte, né, que é chamada de morcegar, que é deixar ele de cabeça para baixo depois até esfriar. Pensar que ele ficava de cabeça para baixo. Porque é a coisa mais triste, tu levar 3 dias para fazer um produto, tu tirou do forno, ele deixou ele na posição normal e vê ele fazendo isso aqui. Vocês passaram por essa experiência? Por essa, por mais uma. Dos primeiros panetones era o Rodrigo que fazia todas. Jogou a bola para ti, Rodrigo. Crescia muito e quando tu botava pro morcegar, caía a cabeça inteira dele. Caía todo, ficava só o fundo dele. Eu, na empresa que eu trabalhava, o Rodrigo mandando foto. Olha aqui, o panetone parecia que tinha sido passado uma faca na ponta. Até aprender a fazer. E hoje dá para dizer que a gente ainda está aprendendo, né? Porque a gente pega muita dica aqui e ali. Eu ainda tenho alguns contatos da minha época de curso. Alguns caras que preferiam se especializar mais em algumas áreas, inclusive na parte de panetone. E pega uma dica que eles usam, inclusive, produtos muito diferentes dos nossos, né? Por exemplo, farinhas importadas, que foi uma das coisas que nós não queríamos trabalhar. Nós demos muita prioridade para trabalhar em todos os insumos, inclusive parcerias nossas, né, de outros produtos que a gente vende ali, com produtos locais. Então, a nossa farinha é gaúcha, né? A gente fugiu da ideia dessa pompa de farinha francesa, farinha italiana, que é produto muito bom, mas a gente quis dar prioridade para produtos locais. As manteigas que nós usamos tanto para os panetones quanto para qualquer outro produto, elas vêm da Kronhardt, ali em Glorinha, né? Tudo perto, assim, né? Então é uma valorização que a gente dá para os produtos e produtores daqui. E para o pessoal que curte panetone, que já no primeiro, segundo dia do ano ali de abertura da loja estava dizendo para a gente: vocês não podem fazer só no Natal, a gente vai ter no meio do ano uma fornada fora de época de panetone também. Uau! Avisa no WhatsApp, por favor, com antecedência, né? Ó, quem está nos ouvindo aqui, né, que curtia a página aí da Pasta Bela e tudo, diga que vocês nos ouviram, né, que foi pelo da aldeia, porque a gente tem prioridade na fila do panetone. Vai ser limitado. Não dá para fazer aquela loucura no meio do ano. Ó, é muito... Mas não tem nenhum façam isso, curtam a página Pasta Bela, curtam a página do Aldeia Podcast, curtam a página da Para Melhorar a Gestão, porque a gente vai ter prioridade na fila, né? Vamos ter prioridade, vamos falar isso e vamos mostrar essa gravação. Ó, a gente ouviu, curtiu, e coloquem lá, hashtag, né, prioridade na fila do panetone. E meninos, é muito legal, eu quero, né, conversar com vocês mais para a gente contar mais essa história, falar sobre os produtos que vocês vendem ali. Eu não digo, vocês compartilham, né? Não tem preço, é o valor, né? O valor do produto. Que vocês possam voltar, né, nos agraciar novamente com a conversa de vocês, que é muito agradável, além das coisas saborosas que vocês comercializam. Mas falar aqui para o público que está nos vendo, que está nos ouvindo, onde a gente encontra vocês. Eu já sei, né? Como eu falei, eu já tenho esse segredo, a minha fila já é mais curta. Mas onde que o pessoal pode encontrar vocês? A rede social, que eles já vão botar lá a hashtag, né? Prioridade na fila para o panetone.
Diga o endereço, a rede social de vocês, né? Onde a gente encontra vocês? Rua Coronel Sarmento, 1242, bem em frente o Urbano Coworking, o estacionamento Emanuel. Para quem vem por cima do centro aqui, nós ficamos na rua atrás do Banco Santander. Sim. Santander ou Banco do Brasil? Perto, atrás dos Correios. É, atrás de dos Santander, Correios. atrás do Correios Santander. do Santander. O Banco do Brasil fica na Mais esquina, pra frente. aí tem a Sigra, aí passando um pouquinho a Sigra. Na outra Isso, esquina, fica no isso. meio da esquina, né? Das Isso duas aí, esquinas ali. Isso aí, atrás. Então, Isso. nos Atrás. encontra ali. Perto do INSS, da Clínica Rebelato, da IERGS. Isso aí. Instagram, Pastabela Pães, Pastabela com 2 L's, Pães. E o nosso WhatsApp, que inclusive pelo WhatsApp dá para fazer reservas dos pães. Tá? Porque vamos botar assim a sexta-feira, que é o dia da Da loucura. correria. Tá? O bom é chamar no WhatsApp de manhã ali, qual é o cardápio do dia, a gente manda o cardápio, tu já deixa reservado só para passar e retirar os pães. Aí é Só grita, Felipe! por aí. É, tipo isso. Passa o Guardam pra Pix. mim. É, quase isso. É 99809-0595. Só chamar no WhatsApp. Também, se quiser ser incluído em alguma linha de transmissão para receber todos os dias o cardápio também, o pessoal pede Ótimo. bastante isso. Porque todo dia é um cardápio novo, né? Todo dia é um cardápio diferente. novo. Eu tô na linha de transmissão. Essa é uma coisa muito nossa, a gente não quis estabelecer um cardápio todos os dias. A gente tem aqueles pães que são os básicos do dia a dia e a gente está sempre criando alguma coisa diferente. Né? Algo Isso que é fuja do comum, assim. Agora, a novidade de agora é a empanada argentina, né? Essa aí. Essa aí não durou também uma hora. Não, durou exatamente 40 minutos na sexta-feira passada e esgotou todas. Que demais. Agora, remodeladas, melhoradas mais ainda, sexta-feira vai ter de novo. Show. Sexta-feira fica a dica. Meninos, gratidão pela nossa conversa de hoje, né? Que seja a primeira de muitas. Na real, não é a primeira, a gente já conversou bastante aí nos nossos encontros de negócio, reuniões de negócio. Mas desejo a vocês muito sucesso. Que esse 2025 seja um ano abençoado, que seja melhor que 2024, né? Que não tenha tantos problemas, né, de ordem natural ou, né, falta de prevenção humana mesmo para tudo que acometeu, que nós fomos acometidos no ano passado, que seja um ano melhor e mais próspero para todos. E além disso, que seja muito gostoso, porque vocês, né, costumam dar mais sabor aí para nossa vida. Que continue assim, que essa seja a missão de vocês e também acalentar, né, o nosso paladar com coisas tão boas, né? Gratidão. Se vocês quiserem mandar um abraço para a mãe, para a sogra, para a esposa, fica liberado aí, né? A gente agradece muito a oportunidade também, né? Agradece muito também quem trabalha, né, junto com a gente. E eu acho que vale também um agradecimento muito especial lá para a Regiane também, Com certeza. porque ela quebrou um galho enorme para nós semana Ficamos sem passada. forno semana passada. Nosso forno ele estragou, ficou uma semana estragado e nós, durante 4 dias desse período, ela cedeu o forno da cozinha dela para que Show. nós fizéssemos várias viagens daqui até lá, levando os pães, assando e trazendo de volta. Ela vai te ouvir certo. Já vou falar hoje para Maria Helena. Tem que agradecer a tua esposa também, né? Tu acabou Não, com a a cozinha, minha- com a a minha mesa esposa- A minha esposa, ela conhece todo o agradecimento que a gente tem, porque essa semana eu ainda falei para ela, as primeiras massas da Pastabela, que a Pastabela bateu para venda, foi ela que fez. Que show. Né? Então, o agradecimento para ela, né? Consequentemente, irmã do Rodrigo, é infinito. É infinito. Né? E para minha filha também, que foi o motivo do nome, né? A filha Isabela, foi o motivo do nome Pastabela, né? Qual o Rodrigo também é Dindo. É só amor e carinho que a gente tem. Ela é grudada com esse Dindo dela também, né? Que show. Na Isso parte, o dá para ver Rodrigo bem a se dão sintonia muito de bem, vocês. né? A parte de Rodrigo se dão muito bem. Né? Ele é um cara assim que ele é literalmente o irmão mais novo, né? Quando ela fala, ele pega e escuta, concorda também. Mas ela também aprende muito com ele, né? Por ele ser bem centrado nas coisas que quer fazer. Ah, Rodrigo, hein? E para elas, assim, a gente não tem nem palavra por agradecimento. Pasta bela, então ficou homenagem para a filha. A Maluna Vinhos ali, a Marina é coleguinha do meu filho, Marco né? ali.
Agora tem uma outra pessoa que tá, não sei se é o Yuri, mas antes era o Gilberto, né? O Beto. O Beto é o pai da Marina. E a Marina é Marina Luna. Aí ele botou uma Luna também inspirada na filha dele, É o né? meu lugar preferido para comprar vinho ali. Pô, pra tomar vinho ali. É muito bom. Agora que ninguém nada, né? Todo mundo vai saber. Mas um dia a gente tinha um programa para gravar, era aniversário do Leandro, a gente foi lá, aí tomar um vinho também, tava frio, assim, pensa num dia frio. Aí a gente, vamos almoçar. Mas eu não tava a fim de almoçar onde ele queria almoçar, era aniversário dele, mas eu que tava ditando as regras, né? Aí eu digo, vamos lá tomar um vinho lá no Gilberto. Aí, porque lá ele também fala com os restaurantes da praça e eles levam lá no estabelecimento dele, né? E aí a gente tomou um vinho aí depois eu lembrei assim, Leandro, a gente tem que gravar um programa com o Eduardo, né? Às 2 horas, isso era meio-dia e pouco, a gente foi com vinho mesmo, mas foi um programa que a gente deu muita risada, né? A gente não bebeu para cair, mas ficou bem alegre, ficou bem feliz e fluiu bastante. Então, é assim, a vida tem dessas coisas, né? Que bom que surgem... E era ao vivo o programa, a gente era ao vivo, mas olha, foi muito triste, foi muito engraçado. Hoje estou só na água, mas também me diverti bastante. Esse pão de sapo aí também vai ficar na história. Então, gratidão, meninos. Sucesso, né? Repito de novo, sucesso para vocês, muita abundância de recursos financeiros, de saúde, e que continuem aí nos prestigiando, nos presenteando com tantas coisas boas aí, né? Até a próxima. Espero vocês também aí no Encontro de Negócios, dia 19 de março, ali no Bar do Lado, que é nosso grande parceiro. Com certeza vocês também, né? Onde a gente passar, a gente vai estar levando o nome de vocês, tá bom? Gratidão. Obrigado.